Boa noite, ouvintes do Parada dos Esportes. Grande abraço a você que se liga aqui no 750 AM da Super Rádio Piratininga. E hoje, dando sequência à nossa série de reportagens com os clubes que vão disputar a segundona do Campeonato Paulista de 2020, nós vamos falar com o presidente do Mantiqueira, Dado Oliveira, que conversa agora com a gente. Boa noite, presidente. Muito boa noite, Celso. Boa noite a todos os ouvintes, toda a equipe de Parada nos Esportes. É um grande prazer falar com você, falar com toda a sua equipe e com o público que está na audiência para saber das coisas do futebol, das coisas do Mantiqueira, que nós somos um pouquinho do fundo do vale, né, aqui dessa região. Então a gente precisa levar as informações e agradeço antecipadamente pela oportunidade que você nos dá de levar as informações, aquilo que está acontecendo. Estamos aí, uma ótima noite a todos e pronto para responder aquilo que você tiver para perguntar para o presidente Mantiqueira. Presidente, para começar esse nosso papo, queria saber sua opinião. Saiu mais animado depois das últimas conversas aí com a federação, já que a gente já teve 2 conselhos arbitrais e também os encontros aí com a federação via videoconferência para falar sobre a competição. Tá mais otimista, Dado? Olha, a gente quando vai para um conselho arbitral, especialmente por vídeo, né? A gente já sabe mais ou menos aquilo que está acontecendo. Uma pandemia no Brasil, no mundo, né, e no Brasil. É uma situação muito grave, uma situação seríssima. A gente sabe que com isso, uma situação completamente diferente. Ninguém previu isso aí. Não há nenhum astrólogo, ninguém que disse que nós teríamos uma pandemia neste ano. Aconteceu e nós temos que nos adaptarmos a ela, né? Então não adianta a gente ir para um conselho achando que vai ter dinheiro, achando que vai ter isso ou aquilo. Não adianta. A federação é calma, tranquila, o presidente Reinaldo coloca as coisas ponderadamente. Nós temos que fazer tudo pensando muito na segurança das pessoas, dos atletas, comissão, torcedores, todos aqueles que trabalham no esporte. Temos que fazer tudo conforme as determinações governamentais. Afinal de contas, vivemos num país onde tem leis e as leis têm que ser obedecidas. Então, isso passa pelo governo do estado de São Paulo e pelos prefeitos das cidades. Então a gente fica aguardando, né? Uma situação nova. Acho que o campeonato vai ser realizado, como disse o presidente, o campeonato vai ser realizado a menos que haja uma situação totalmente fora do comum. Já está meio fora do comum, mas ainda há uma expectativa, uma perspectiva boa para o campeonato ser realizado. Claro que esse campeonato deve ser mais curto, mais enxuto, um campeonato rápido, apenas para não passar em branco e ter o acesso para aqueles que forem o campeões e o vice da segunda divisão. Então a gente sai como chega, ou seja, a gente já não vai com muita expectativa de que vai haver algum milagre na reunião, mas também não sai decepcionado porque o presidente tem sido muito ponderado, muito coerente com tudo aquilo que ele propôs desde o início de administração que o Reinaldo vem fazendo junto à Federação Paulista de Futebol. Bom, para 2020, hoje o planejamento do Mantiqueira está de que forma? A Nilmara será a mesma treinadora da equipe e a base que o clube deve utilizar será de jogadores da Copa São Paulo de Futebol Juniores, que foi disputada em janeiro. Haverá uma mescla, enfim, como está desenhado aí esse planejamento do Mantiqueira para a temporada que provavelmente começa em setembro, Dado? Olha, nós temos uma equipe técnica, eu sempre gosto de dizer isso, eu gosto de ter mais de uma pessoa trabalhando junto, né? Eu digo na equipe técnica propriamente, né? Então a Nilmara tem contrato de 2 anos com a Mantiqueira até o dia 31 de dezembro de 2020. A gente costuma cumprir os contratos até o final, então não há nenhum problema. A Nilmara está conosco mesmo. Ela já tem a nossa filosofia de trabalho, é muito fácil trabalhar com a Nilmara. Nós temos uma mescla, né? Temos alguns atletas que jogaram a Copa São Paulo, que estarão conosco. Temos alguns atletas que jogaram o ano passado, que retornam, e alguns atletas que vieram de fora. Fizemos um time, eu diria a você, um time bom, um time que trouxe atletas de vários estados do Brasil. A gente tem alguns parceiros, alguns olheiros, né? Então vieram os atletas de vários estados do Brasil. Nós adquirimos um gerente de futebol esse ano, né, que é o Augusto Ambrosio, que veio e ele traz uma força muito grande para a gente, tem um conhecimento muito grande no interior de São Paulo, é um parceiro, uma pessoa que tem
uma facilidade muito grande para conversar com outros treinadores, com outros dirigentes. Então, isso tudo ajuda a gente a montar um bom time. Nosso time, os atletas estão em casa, fazendo seus treinamentos. Claro que a diferença é muito grande, eles não vão chegar bem fisicamente, nada disso. Eu só digo a eles, vocês não podem chegar acima do peso, isso vocês têm que manter e não perder o foco. O restante, adquirir um condicionamento físico, técnico melhor, isso vai ser com o tempo. Não teremos muito tempo, mas é o que a gente pode fazer. Legal, presidente. Bom, o Mantiqueira é um clube jovem, um clube diferenciado, como o senhor mesmo colocou, uma filosofia diferente de trabalho, né? A gente já viu alguns exemplos aí, por exemplo, de um jogador que acabou cometendo alguns atos que não foram legais, não foram bacanas no Vasco, que foi lá para testes, né? Isso aconteceu ano passado e aí ele voltou e também o Mantiqueira acabou rescindindo o contrato com ele. Então a gente já vê toda essa filosofia de fair play do Mantiqueira. E apesar de jovem, de ter uma filosofia diferente, o Mantiqueira já experimentou de um título, já experimentou jogar uma A3 e também experimentou o gosto amargo de um rebaixamento. O que o Mantiqueira traz de diferente para 2020, presidente, para não repetir problemas do passado, né? Enfim, o que deu errado na temporada da A3, mas que também traz de diferente para poder conseguir um êxito novamente, como foi o título lá em 2017. Olha, meu caro Celso, o Mantiqueira tem uma identidade. Eu acho que poucos clubes no Brasil têm uma identidade. Você sabe do jeito que joga, sabe o jeito que administra, sabe a filosofia de trabalho. Eu acho importante porque aí você tem aqueles que se identificam com essa maneira de trabalhar e aqueles que não gostam. Então não tem problema. Nós vivemos num país democrático e quem acha críticas a fazer ao Mantiqueira, seja bem-vinda, não tem problema. Você, quando se torna uma pessoa pública, você tem que estar exposta mesmo a críticas, tudo isso aí faz parte. Mas todo mundo conhece, sabe que o Mantiqueira zela pelo fair play, quer dizer, a tentativa da gente fazer um jogo mais limpo possível. E eu sempre digo, nós não somos perfeitos, nós erramos. O Mantiqueira tem jogador expulso, o Mantiqueira tem jogador suspenso, tudo isso acontece. Mas tudo aquilo que o Mantiqueira puder fazer para auxiliar a arbitragem, para evitar, tirar proveito de uma situação, o Mantiqueira faz. Essa é a nossa proposta de trabalho. Nós passamos isso para os jogadores. E dessa vez, nós vamos tentar usar muito o poder da palavra, da orientação para os atletas, porque não vai dar tempo de fazer um treinamento maior. O conjunto nós não teremos, né? Então nós vamos ter que usar a orientação e tentar fazer um time mentalmente forte para que a gente possa tentar surpreender no campeonato. Questão do jogador que teve no Vasco, ele cometeu uma indisciplina lá, automaticamente a gente acaba liberando aqui também, porque nós gostamos de trabalhar de uma maneira mais tranquila, mais correta, e isso é o que caracteriza a nossa equipe do Mantiqueira. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Eu agradeço imensamente pela oportunidade que você nos dá. Um grande abraço a toda a equipe, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando, ainda que diante de uma situação totalmente diferente, difícil, né? Mas a gente vai fazendo o que pode. Um grande abraço, uma ótima noite a todos. Legal, ouvimos o presidente Dado Oliveira, que comanda o Mantiqueira de Guaratinguetá, que será adversário do São José nesta temporada 2020 no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. E é claro que a gente aguarda com muita expectativa que realmente a competição aconteça a partir do mês de setembro. São essas as informações. Celso Gomes para o Parada dos Esportes.